Juízo e esperança. Hoje nós vamos iniciar nossas devocionais no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Um livro que nos fala de juízo, sim, mas que nos mostra muito mais a esperança que podemos ter em Cristo Jesus. Muitas pessoas são aficionadas nesse livro e nesses tipos de assuntos do final dos tempos. O problema é que elas só querem saber do futuro, pensam que somos adivinhos e vamos saber tudo o que vai acontecer no fim, tintim por tintim. E não é esse o propósito do livro do Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação. Assim, é a palavra traduzida de Apocalipse do grego para o nosso português como revelação. Eu sempre me deparo com pessoas que me perguntam sobre as situações e acontecimentos do Apocalipse. Elas sempre me pedem informações e eu digo sempre para elas o seguinte: ninguém assiste um filme do final para o começo, para o início. Ele não teria sentido algum esse filme. Assim também é a Bíblia. Nós não podemos e nem conseguiremos entender a palavra de Deus de trás para frente. Temos que entender lá do início, viver o meio e então termos apenas um vislumbre do final de todas as coisas. Quero desde já te alertar que não vamos trazer revelações aqui em nossas devocionais no sentido de interpretar o livro de Apocalipse. Nosso intuito aqui é apenas tirarmos mensagens espirituais de cada capítulo para o nosso cotidiano. Estudar o livro de Apocalipse exige muita responsabilidade e nunca pode ser feito de qualquer maneira ou com interpretações e achismos pessoais. Por isso, vamos beber dessa fonte da palavra com o pensamento muito mais voltado para a esperança do que para o juízo. Amém? Vamos lá então, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, para a glória de Deus, mais um livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, o último livro das nossas devocionais aqui da Bíblia, capítulo por capítulo. E nós vamos continuar, depois vai aguardando aí que eu vou falando com vocês, tá bom? Hoje então, a devocional, o tema será juízo e esperança. Vamos ler o texto bíblico, Apocalipse capítulo 1, versículo 17 ao 19. Diz assim a palavra, olha: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Irmãos e irmãs, estamos então no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, não é? Ele foi fruto de uma experiência sobrenatural que o apóstolo João teve com o Senhor Jesus. João estava em uma ilha chamada Patmos, lá no mar Egeu. Ele foi deixado naquela ilha como um castigo, uma prisão, pois havia naquela época uma severa perseguição aos cristãos de uma forma geral. Roma endeusava o seu imperador e ninguém poderia nem mesmo considerar a hipótese de ter outro Deus ou outro Senhor. E os cristãos declaravam veementemente, em alto e bom som, que somente Jesus Cristo era o Senhor. Esse foi o maior e o primeiro motivo desse livro do Apocalipse, que na realidade é uma espécie de carta às 7 igrejas que estavam na Ásia. João então foi abandonado ali naquela ilha e ele teve uma experiência com o próprio Cristo que lhe apareceu e disse que seria para ele escrever essas revelações para confortar e consolar o povo que estava sendo perseguido. Jesus se apresentou a João de forma maravilhosa. Leia o capítulo todo que você vai ficar maravilhado. E Jesus estava dizendo que ele era o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Isso dizia a respeito da primeira e da última letra do alfabeto grego. Quem escutava essa frase entendia bem do que estava se tratando. João então descreve sua visão. Ele caiu pelo chão aos pés de Jesus,
que disse para ele não ter medo, pois ele foi sim aquele que esteve morto, mas que agora estava vivo para sempre e queria comunicar à sua igreja uma mensagem de muita esperança, principalmente àquelas comunidades que estavam sofrendo perseguições e que muitos estavam sendo presos e até mortos por conta de sua fé em Cristo Jesus. A mensagem era sim de esperança aos fiéis, mas era de juízo também a todos que estavam sucumbindo e se entregando à idolatria e à adoração ao imperador, que caíam nas mentiras dos falsos mestres e deixavam-se enganar ou até tinham medo de dedicarem sua vida ao Senhor Jesus. E o juízo não seria somente para os que abandonassem a fé, seria principalmente a todos aqueles que estavam infringindo a dita perseguição ao povo do Senhor. Haverá um juízo futuro em que todos irão comparecer diante do trono do Senhor e serão julgados por suas ações e por tudo de ruim que fizeram. A maior verdade do livro de Apocalipse é a questão de que precisamos nos manter firmes e fortes em nossa fé em Cristo, sabendo que podemos ter a esperança da vida eterna como recompensa, a esperança da vida eterna com o nosso Senhor, independente do que e quando esse mundo terminar. Nós precisamos viver essa verdade todos os dias da nossa vida, a verdade de permanecer na essência com Cristo. Não vai adiantar termos medo do fim se não estivermos vivendo o presente com o nosso Senhor Jesus. Cada uma de nossas vidas pode ter o fim muito antes das profecias do Apocalipse acontecerem, e então o fim chegará para nós. E precisaremos então termos fidelidade em nosso caráter e em nossa conduta e postura, sempre confessando e testemunhando que Cristo é o nosso Senhor. Não veja apenas nesse livro o juízo, veja a esperança para todos os que são fiéis em Cristo. Não pregue juízo, pregue a vida, pregue a esperança na verdade das Escrituras. Amém? Eu espero que essas palavras venham trazer esperança ao seu coração. Pare de ter medo do futuro, pare de ter medo do Apocalipse. Não tenha medo, mas tenha fé, a fé em Cristo Jesus, que está vivo e estará para todos sempre nos aguardando para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos dê esperança, assim como Jesus estava dando esperança para aqueles irmãos que tanto sofriam e eram perseguidos. Logo depois da oração, nós vamos fazer a nossa intercessão uns pelos outros. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela revelação da sua palavra no livro de Apocalipse, que veio trazer esperança aos nossos irmãos e irmãs lá da igreja primitiva que sofriam perseguições pelo imperador romano, que estavam sendo mortos e presos, mas o Senhor mostrou que resta uma esperança, um repouso para o povo de Deus e vai haver um juízo para aqueles que são infiéis, largarem a fé e para aqueles também, ó Deus, que estiverem infringindo dores e sofrimento no povo do Senhor e sendo assim, ó Deus, perseguindo a vida deles e tramando contra, Senhor, tramando armadilhas contra os filhos do Senhor. O juízo virá para todos, mas nós que somos do Senhor e que estamos em Cristo, nós aguardamos sim a esperança. Não temos medo de juízo, medo do mundo acabar, de tribulação, de dor ou de sofrimento ou de perseguição, porque nós temos Cristo no nosso coração, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que vive e reina eternamente. Louvado seja o Senhor, que a nossa fé esteja firme na esperança contigo. Senhor Jesus, queremos orar também agora em teu nome, em favor, Pai, de todas as pessoas que têm nos acompanhado aqui. Obrigado, porque estamos terminando a Bíblia capítulo por capítulo. O Senhor já tem nos direcionado a continuar essas devocionais e vai ser conforme a vontade do Senhor. Mas oramos por aqueles que estão aflitos, debilitados, ó Pai,
tristes e derrotados, que o Senhor possa ajudar, abençoar, iluminar, fortalecer a vida de cada um dos teus filhos e filhas, meu Pai. Aqueles que estão, Senhor, desanimados com a vida, tristes, quem sabe pensando em largar a fé, meu Pai, que isso não aconteça. Teus filhos olhem para o Senhor, escutem essas orações, essas meditações no Apocalipse e se mantenham firmes, porque hoje, Pai, apesar de estar parecido, não está nem perto daquilo que era, meu Pai, lá naquela época, a perseguição, a morte e a prisão. Nós confiamos no Senhor e temos certeza que o Senhor vai ajudar essa família, esse jovem, essa irmã e esse irmão. O Senhor vai abrir uma porta de solução, de bênção. O Senhor vai repreender os demônios, os perseguidores, as forças do mal serão todas caídas por terra e destruídas na autoridade do nome de Jesus, Pai. Dá-nos paz, alegria na nossa família, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, seja com aqueles que estão aflitos, com aqueles que estão até desesperados, Senhor, pensando em cometer uma loucura em suas vidas. Que o Senhor repreenda isso e traga muita paz, muita alegria e a bênção do Senhor sobre todos nós. Essa é a nossa oração nesta manhã, Pai. Certo que o Senhor nos abençoará, que o nosso dia será cheio de luz, de paz, de bênção e de sabedoria do Senhor. Oramos e fazemos isso tudo em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Deus seja louvado pela sua vida. Compartilhe essa mensagem. Esteja junto com a gente aí, porque o Senhor com certeza vai falar muito ao nosso coração nas meditações do livro de Apocalipse, tá bom? Deus abençoe você e a sua família, tenham todos um bom dia, até amanhã, se Deus assim permitir, e eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.